Tem mais um assunto, acho que mexe com as pessoas de uma forma geral, os cidadãos de uma maneira geral, e a gente sempre procura entender. Qual é? O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria Especial da Receita Federal, decidiu derrubar uma norma que estava isenção fiscal a líderes religiosos. Para a gente poder entender melhor, doutor André Félix Ricote Oliveira, doutor e mestre de Direito Tributário pela PUC, está gentilmente aqui conosco. Doutor André, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço o convite. Doutor André, essa isenção é para a entidade religiosa ou é para o padre, pastor, rabino, monge? Como é que é? Bom, a entidade religiosa, os templos de qualquer culto, são imunes aos impostos conforme estabelecido na Constituição Federal. Então, essa isenção seria para os líderes religiosos, padres, pastores, rabinos, etc. Compreendo. É interessante, quer dizer, mas de qualquer forma, esses líderes religiosos recebem alguma remuneração, salário, alguma coisa, não é isso? Sim, essa isenção ela não teria fundamento constitucional. O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza coloca como contribuinte qualquer pessoa que tiver um acréscimo patrimonial, um ganho, uma majoração do seu patrimônio em determinado período, ou que dá a origem do dinheiro. Tanto que no imposto de renda impera aquele princípio que o Heródoto com certeza deve conhecer, até como historiador, né? Pecunia non olet, né? Que vem de Roma, que pouco importa a origem do dinheiro, se é lícita ou ilícita, se o dinheiro é sujo ou não, deve-se pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. E no Brasil ainda, o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, ele tem como vetores os princípios ou critérios da generalidade e da universalidade. Da generalidade, todos estão sujeitos a pagar o imposto sobre a renda, pouco importa sua origem, sua raça, seu credo, seu cargo político, ninguém pode ter um privilégio de não pagar o imposto de renda em questão da sua ocupação ou credo, como nós estamos falando, e o princípio da universalidade, que não pode existir uma discriminação, uma seletividade de não pagar o imposto de renda devido à origem do dinheiro. Então, pelo princípio da generalidade, todos estão sujeitos ao imposto de renda, pouco importa a sua posição social, profissional, artística, etc., e toda renda, todo provento, todo ganho está sujeito ao imposto de renda, pouco importando a origem. As únicas isenções possíveis no nosso ordenamento jurídico seriam em razões da capacidade econômica, ou seja, por hipossuficiência ou por questões vitais para a subsistência do ser humano. Então, o mínimo para a subsistência estaria garantido que não seria tributado do imposto de renda, ou por questões de doença, incuráveis ou de difícil tratamento, estariam isentos do imposto de renda. Doutor André, quer dizer que se avançar, porque está havendo pressão, logicamente, para que haja essa isenção fiscal a líderes religiosos. Se avançar isso, pode parar no Supremo Tribunal Federal ou não? Com certeza. Primeiro, a isenção tem que ser definida por lei, né? Não pode ser por decreto, portaria do Poder Executivo, tem que ter uma previsão legal e tem que ter fundamento constitucional. Como no imposto de renda impera esses princípios da generalidade, da universalidade, o poder público poderá se socorrer ao Poder Judiciário para declarar inconstitucional ou para dar a sua posição sobre se é constitucional ou não essa isenção em razão da ocupação da pessoa, do seu credo, ou da origem, ou da denominação dada a esse recurso, esse rendimento auferido pelo líder religioso. Doutor, caso isso vá à frente, a gente poderia dizer que é um privilégio? Seria um privilégio, desrespeitando, como eu falei, o princípio da generalidade. No imposto de renda não pode haver privilégios em razão da sua ocupação ou do seu credo religioso, ou da sua posição social ou posição política. Em razão do princípio da universalidade, do princípio da igualdade que impera na Constituição Federal, no sistema democrático de direito, ninguém pode estar
isento do imposto de renda por questão de ocupações ou de privilégios. Inclusive, o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal veda que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dê tratamento diferenciado aos cidadãos ou contribuintes em razão da sua ocupação, do seu cargo e da origem dos seus rendimentos. Claríssimo. Está na Constituição brasileira. Para alterar isso, teria que Exatamente. haver um projeto de emenda constitucional para mudar isso. Exatamente. Está na Constituição Federal, são cláusulas pétreas, são princípios que devem ser observados pelo Poder Legiferante, pelo Poder Judiciário, que é o guardião da Constituição Federal. Só poderia ser mudado isso através de uma emenda constitucional, dando uma imunidade tributária para os líderes religiosos quanto ao imposto de renda. Doutor André, sendo uma cláusula pétrea, seria muito mais difícil a mudança, não? Então, sendo uma cláusula pétrea, não pode ser alterado por emenda constitucional. Lógico, pode-se criar novas imunidades tributárias. Criar novas imunidades tributárias é possível por emenda constitucional. Perfeitamente. Doutor André, muito obrigado aqui pela gentileza. Eu que agradeço o convite, sou um fã do programa e do Heródoto há mais de 20 anos. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, doutor André Félix Ricote Oliveira, doutor e mestre em Direito Tributário. Agora eu quero perguntar para você que acabou de ouvir aí a explicação clara, técnica. E aí, líder religioso pode ter isenção de imposto de renda? Quem que é o líder religioso? O padre, o rabino, o pastor, o monge budista. Ele diz que é universalidade, ou seja, todo mundo que recebe tem que pagar imposto, não importa a fonte. Ele até falou que pode ser uma fonte legal ou ilegal, não é o caso aqui são fontes legais. Mas o que é que você pensa disso?